Pode ser o tipo individual, ou seja, essa distribuição ela vai ser para um ponto de consumo, ou no máximo um compartimento, né, um compartimento sanitário, por exemplo. Então, individualmente, né, só para aqueles pontinhos únicos ali de consumo. Ou pode ser central privada, que seria o mais comum para as residências, por exemplo, que você tem, então, uma distribuição de água quente para vários pontos de consumo, mais de um mesmo local, né? Ou, por exemplo, uma residência unifamiliar. E você tem o central coletivo, que pode acontecer, por exemplo, em hotéis, em hospitais, né? Em edifícios residenciais grandes, que você tem uma central que distribui para vários pontos, né, de consumo de unidades diferentes. Então, para leitos diferentes, né, para andares diferentes de um hospital, por exemplo, para vários quartos diferentes no hotel, para unidades, né, familiares diferentes de um edifício residencial e etc. Você pode aquecer ele por passagem, por acumulação, com bombeamento ou sem bombeamento. Então, passagem é basicamente você aquecer a água de forma instantânea. Então, aquela água, ela vai passar por esse sisteminha e ela vai aquecer, você não tem uma reserva dessa água. O de acumulação é justamente quando você consegue acumular essa água. Então, você tem um reservatório de água quente, né? Para fazer a distribuição, então, na sua residência, na sua edificação. O com bombeamento é quando você necessita, então, de uma bomba, né? Para fazer essa distribuição. E o sem bombeamento é quando, por exemplo, você coloca um boiler no telhado e através da gravidade você já consegue fazer essa distribuição numa residência, por exemplo. Bom, e temos tipos de aquecedor, né? Temos o aquecedor elétrico, a gás e o solar. Não vou trazer aqui energia fotovoltaica, para quem já vai falar sobre fotovoltaica, até porque energia fotovoltaica, gente, é a transformação da radiação solar em energia elétrica. Então, de qualquer forma, seria um tipo de aquecimento, vamos dizer assim, elétrico da água. Porque a gente está pensando aqui em água quente. Então, como aquecer água quente? Então, eu vou falar de elétrico, gás e solar, tá? Então, o elétrico de passagem, por exemplo, né? Esse aquecimento instantâneo. Um exemplo dele muito clássico e que quase todo lugar tem é o chuveiro. Então, assim, o chuveiro tem o resistor ali dentro, né? Que ele aquece e esquenta bastante. E quando a água passa por ele, que é uma tubulação que está vindo para esse chuveiro elétrico, é uma tubulação de água fria. Então, ele aquece essa água instantaneamente e você tem ali seu banho quente. Você tem também essa opção, por exemplo, em torneiras, que você consegue fazer isso, aquecimento elétrico, né, de passagem ali, no próprio ponto de consumo. E tem também o de acumulação, que é aquele boiler grande que você tem dentro da sua residência, né, que você faz um cálculo, né, de quantidade de água quente que você precisa, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso mais pra frente, e você aquece isso através da energia elétrica, né, através de serpentinas ali, então vai depender. O aquecimento a gás, ele é muito comum, né, por ter essa grande vantagem de economia de energia elétrica. Então, o que acontece? Para você tem um aquecimento de passagem também. Eu vi muito ele em Curitiba, em apartamentos até de alto padrão. Você monta lá o sisteminha, por exemplo, na lavanderia. E essa água, quando você aciona ali o seu registro, né, do chuveiro, por exemplo, ele liga uma chama lá no seu aquecedor a gás, lá na lavanderia, e ele começa a fazer o aquecimento, então, das serpentinas ali, a água passa por ali, esquenta e vai até o chuveiro. Então, o aquecimento de passagem é bastante difundido, é muito utilizado. A grande vantagem é por conta da economia, né, realmente da energia elétrica, o gás é mais barato. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com o vazamento de gás, né? A gente sabe que tem muitos acidentes aí em que a chama não acende, vaza o gás, as pessoas às vezes estão dormindo ou coisa do gênero e acaba, né, se asfixiando. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande. O próprio aparelho ele já tem uma saída de segurança, né, desse gás, mas eu recomendo, né, para que todo o ambiente que você for fazer, que você já tenha previsto, né, um aquecimento a gás ali de passagem ou de acumulação também, que você faça uma ventilação permanente. Que essa ventilação pode ser, inclusive, com veneziana numa janela. Então você faz uma parte fixa da janela de veneziana, por exemplo, numa lavanderia, num apartamento, então você consegue ter ali esse aquecimento sem problemas, vamos dizer assim. Uma forma, né, de acumulação também existe, né, do a gás. Então, no apartamento da minha avó, o americano usa bastante, então aqueles galãozões assim, né, aqueles acumuladores na vertical,
que você enxerga ele normalmente eles colocam no porão, em outros lugares ali mais, né, escondido ou dentro de armários, né, para fazer esse aquecimento. E da mesma forma ele tem uma chaminha, então, né, para aquecer esse boiler.